Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a vida de Daniel, uma palavra de Deus para o seu coração. E nós vamos ver sobre a relação entre fé e a liderança em ação, a fé e o coração, a fé e o serviço. E nós vamos ver o lindo exemplo de Daniel. Daniel é um dos grandes personagens da palavra de Deus. E nós vamos ler um lindo trecho de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Olha o que a Bíblia diz acerca dele. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Versículo 9, ora Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. E no 17 diz assim, ora, a estes 4 jovens, que era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência em toda a cultura, sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. O que fazia com que Daniel fosse tão espetacular? Se destacasse em todo um império que ele englobava todo o mundo oriental e parte do mundo ocidental. Nós vemos aqui, a primeira característica de Daniel é o caráter. Nós vemos firmemente aqui nesse trecho da palavra de Deus que Daniel, de maneira firme, convicta, tinha caráter, demonstrava o seu caráter e recusava-se a agir de forma incorreta. Mesmo diante de poderosos, ele não temia nenhum homem. Ele só temia ao Senhor Deus. Então nós vemos esse caráter pessoal exemplar, essa personalidade bíblica forte, firme, e que de maneira espetacular Deus usou na terra da Babilônia. A segunda coisa que nós vemos aqui é que Daniel tinha competência. Os reis se ofereceram para pagá-lo por sua habilidade de interpretar sonhos. A Bíblia está dizendo, ele era cheio de inteligência, de conhecimento, de toda a cultura, de toda a sabedoria. Ou seja, além de caráter, além de firmeza no nosso propósito, no nosso chamado, nas convicções, nas crenças, nos valores do reino de Deus, nós também precisamos ser competentes, precisamos ser produtivos, precisamos ser pessoas eficazes naquilo que fazemos. Caráter e competência. Daniel tinha caráter, mas também era um homem eficaz, era um homem produtivo, era um homem inteligente, era um homem cheio do conhecimento, cheio da cultura, cheio da sabedoria espiritual e era capaz de interpretar, claro, debaixo da graça, da onisciência e do poder de Deus, visões e sonhos. Olha que coisa tremenda. Olha a capacidade de discernimento de Daniel. Terceira coisa que nós vemos aqui, terceiro princípio, para termos responsabilidade, para vivermos uma vida de fé bíblica e uma liderança em ação, são as convicções. Daniel era um homem de convicções. Ele sabia em quem ele cria. Ele se recusava a comer a carne e o vinho oferecidos pelo rei. Aqui fala dos prazeres efêmeros desse mundo, das propostas de Satanás, das tentações que esse mundo sem Deus, guiado por Satanás, nos oferece. Daniel permaneceu firme em não contaminar-se com as finas iguarias do rei. E por isso Deus concedeu a ele misericórdia, graça e compreensão por parte dos chefes dos eunucos. Às vezes você, no seu ambiente de trabalho, não entende o porquê que o teu chefe, às vezes, você não cai na graça do teu chefe. Muitas vezes é porque você é falho nas suas convicções, no seu caráter, na sua competência. Querido, nós precisamos ser pessoas de caráter, pessoas competentes e pessoas com convicções. Sabemos em quem temos crido, sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, quem opera em nós. Deixa Deus operar na sua vida, deixa Deus te honrar, você honrando a Deus, sempre baseado nas suas convicções e na sua fé. Nós vemos outra atitude tremenda, que outro princípio que nós vemos nesse trecho da palavra de Deus é a coragem.
A coragem de Daniel. Daniel enfrentou não apenas essa situação onde ele propôs firmemente não se contaminar no seu coração, mas ele enfrentou até leões, uma cova de leões, sem se esquivar, sem recuar, baseado na sua fé, baseado na sua coragem. Coragem nada mais é do que subjugar os seus medos, do que até sentir medo, mas não se deixar paralisar pelos seus medos, se sobrepujar, governar as suas emoções, os seus sentimentos, pelo governo do Espírito Santo, pela graça de Deus, pela nossa fé bíblica, correta, numa pessoa bendita, Jesus de Nazaré, nós venceremos os nossos gigantes, nós venceremos os inimigos da nossa alma, nós venceremos os nossos inimigos interiores, aqueles que se levantam contra nós, dentro de nós. O nosso maior inimigo, querido, não está lá fora, está aqui dentro de nós, a nossa natureza pecaminosa, a nossa pecaminosidade, aquilo que tenta nos derrubar, nos detonar, nos destruir. Por isso, coragem, tenha caráter, tenha competência, tenha convicções plenas no Senhor e tenha coragem, fé corajosa, fé perseverante. O quinto princípio que nós aprendemos é o compromisso. Daniel permanece comprometido com o seu Deus, apesar das pressões, para se fazer concessões. Não se deixe levar pelas concessões, não se deixe levar pelas pressões do mundo sem Deus, do dia a dia, das pessoas. Permaneça comprometido com Deus, permaneça comprometido com as suas convicções, permaneça comprometido com a sua fé, permaneça comprometido com o seu caráter, com o seu valor, com a sua dignidade, com a sua honra, com a sua santidade no Senhor, e seja uma pessoa comprometida com Deus. Deus se compromete com aqueles que se comprometem com Ele. Tem um compromisso, uma aliança com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de promessa, e as promessas de Deus vão se realizar sobre a sua vida, se você for uma pessoa que honra a Deus com uma vida de compromisso, compromisso com a sua fé, compromisso em oração, compromisso em adoração, compromisso com jejum e compromisso com obediência à palavra de Deus. Fé e obediência são dois princípios que caminham lado a lado, é como se fossem duas asas num passarinho. Se você tirar uma delas, a sua vida vai cambalear, vai cair, você vai perecer na sua vida espiritual. Mas se você tiver fé e obediência, compromisso, Deus vai te honrar e você vai voar nos lugares altos que Deus tem para você. E por último, compaixão. Nós vemos claramente na vida de Daniel que Daniel era um homem movido por compaixão. Compaixão pelo seu povo, ele intercedia pelos seus, ele pedia perdão pelos pecados da sua nação, ele orava 3 vezes por dia, orando na direção de Jerusalém, abria sua sacada, dobrava o seu joelho, orava pelos seus e nunca deixava de amar as pessoas. Será que você ama as pessoas que estão ao seu redor? Será que você ama os seus familiares, seus amigos, seus parentes, seus vizinhos? Nunca deixe de amar as pessoas. Mesmo em meio a uma cultura hostil, uma cultura inimiga à palavra de Deus, mesmo quando pessoas confrontem a sua fé, nunca deixe de amar as pessoas. Seja como Jesus, alguém movido de íntima compaixão. Seja alguém como Daniel, alguém que se levantava na brecha como intercessor pelos seus, como intercessor por aqueles também que não amavam a Deus, porque ele tinha caráter, competência, convicções, coragem, compromisso e compaixão pelas pessoas. Que nós possamos ser como Daniel, que possamos ser homens e mulheres de valor, que possamos ser homens e mulheres que façam a diferença nessa geração, cheios do Espírito de Deus, da graça bendita do nosso Senhor. Que essa palavra te abençoe em nome de Jesus, que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a tua família e tudo aquilo que você colocar nas suas mãos. Que a unção de Deus, que nunca falte óleo fresco sobre a tua cabeça, nem vestes brancas diante do Senhor, mas o poder de Deus te alcance, em o nome de Jesus, amém e amém. Curta aí o nosso canal, compartilhe com outras pessoas esse vídeo, que a graça de Deus esteja sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família, amém.